Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa 8ª aula de gestão de empresa de serviços. E o que a gente vai estar abordando na nossa aula? Vamos tratar do tema logística, vamos entender o que é logística em serviços, quais são as áreas envolvidas e o que é uma cadeia de suprimentos, como é que funciona uma cadeia de suprimento em serviços. Vem comigo! Para começar a nossa aula, eu compartilho com você aqui já de antemão o slide te perguntando o que essas áreas têm em comum. O que é a área de agenda, de armazenagem, de embalagem, de serviços, de movimentação, de transporte e de IT tem em comum? Fiz a pergunta e vou te responder. O que elas têm em comum é a logística, ou seja, é uma área responsável por garantir, a logística é exatamente isso, uma área responsável por garantir as atividades de transporte, de movimentação, de armazenagem, de processamento e de gerenciamento das informações de um ambiente corporativo, principalmente de um ambiente industrial, né? Mas a gente pode utilizar também esse conceito para a área de serviços, uma vez que não necessariamente eu estou utilizando-me só da mão de obra, eu posso estar me apropriando da mão de obra associada a equipamentos, associada a insumos que vão me proporcionar prestar uma mão de obra de forma adequada. Daí a importância da gente também tratar o conceito de logística em serviços. Que basicamente é nós estarmos do jeito certo, da forma certa, na quantidade certa, na hora certa, para atender ao processo de produção ou até mesmo ao cliente. O Thorpe ele faz um conceito de logística muito interessante, que ele diz que a estratégia e a tática proporcionam o esquema na condução das operações, enquanto que a logística proporciona os meios. Ou seja, o conceito de logística é um conceito até mesmo da guerra, né, do ambiente militar, onde os logistiques eram aquelas pessoas, aqueles soldados responsáveis por pegar a munição, a alimentação e tudo necessário de uma guerra da base para levar até ao ponto lá final, que é o fronte de guerra. A origem nasce daí. Ou seja, é um departamento dentro do ambiente organizacional que permite o funcionamento adequado de todo o fluxo de produção, de todo o manuseio do processo de produção. Ele reduz o hiato de tempo entre a produção e o consumidor final. Legal? Se nós fôssemos então considerar o processo de evolução da logística, a gente tem aqui 4, 5 etapas, né, de como que a logística nasce no mundo corporativo, esse conceito absorvido pelo ambiente corporativo do ambiente militar, até os dias atuais. Num primeiro momento era tratado só a gestão de material, ou seja, eu me preocupava só em garantir aquilo que a gente falou há pouco, o manuseio, o transporte, o controle da hora certa, do jeito certo, da forma certa. Esse processo ele foi evoluindo pela própria complexidade das operações, pelo próprio dinamismo das relações empresariais, e hoje a gente tem aí esse conceito de logística não só vinculado à gestão de material, mas principalmente a atendimento com eficácia e eficiente às necessidades do consumidor. E é aqui que começa a ter uma representatividade maior a gestão de serviços. Porque até então a logística era vista como um meio secundário, um controle secundário. Hoje não. Hoje eu preciso entender a necessidade do consumidor final para justamente montar o meu processo de produção para atender essa expectativa. Essa filosofia de trabalho, ela está incorporando essa relação de serviços e não só mais o chão de fábrica, a tecnologia, a gestão empresarial.
E aí a gente tem a logística como um todo. É importante, então, a gente considerar esse conceito associado aí a algumas atividades, que são as atividades não só de produção, mas as atividades de divulgação, imagem e propaganda. A gente está falando aqui de marketing, né? Então, esse ato, essa interface entre o ambiente de marketing e o ambiente de produção, ela se dá de forma minimizada através do acompanhamento, do controle do meu estoque, da movimentação do meu estoque, do controle dos insumos de produção para evitar sobra, para evitar falta, ou seja, esse profissional é um profissional extremamente importante e relevante dentro da cadeia de suprimento. É ele que vai garantir o caminhar adequado, do ritmo adequado do processo desde o nascedouro da ideia até o consumidor final. Legal? Para isso a gente precisa então categorizar as atividades da logística. E aqui vamos compartilhar essa categorização em 3 áreas. A logística realizada internamente, a logística realizada na distribuição, na relação com o mercado, com o consumidor final, e até mesmo um conceito muito interessante da logística, que é a logística voltada aí para reversão e reutilização de alguma etapa da cadeia de produção, ou até mesmo a totalidade das etapas, a reciclagem das etapas do processo de produção, que é a logística reversa. Logística interna, logística de distribuição e a logística reversa. Se a gente for falar um pouquinho mais da logística interna, entendendo como que funciona esse conceito de logística reversa, a gente passa por algumas operações, que é justamente o dentro da empresa, né? É o recebimento da mercadoria, é a armazenagem da mercadoria, é o abastecimento à área de vendas da mercadoria, a expedição ao mercado externo da mercadoria. Todas essas rotinas, todos esses mecanismos, né, de manuseio internamente dentro do ambiente organizacional, a gente classifica ela como logística interna. Então, é um fluxo interno de movimentação e distribuição dentro da área de suprimento e distribuição do material. O segundo tópico, que é a logística de distribuição, aí eu já estou falando da relação com o cliente, ou seja, são processos, são etapas associadas aí à movimentação, à expedição, mas principalmente a palavrinha mágica chamada gestão. E aqui a gestão do transporte, qual é o tipo de transporte que eu vou estar utilizando, a cubagem, a gramatura, a quantidade e o manuseio do meu estoque. Aqui eu preciso então estar controlando o meu estoque para não deixar o estoque zerar e para o estoque não ficar sobrecarregado. Indicadores então associados a manuseio do estoque e manuseio aí do transporte devem ser considerados nesse momento no que diz respeito à distribuição. Aqui eu meço então estoque máximo, estoque mínimo, estoque de segurança, passando também pelos transportes, pelos meios pelos quais eu vou estar atendendo lá o meu consumidor final. E a logística reversa. A logística reversa é a segunda atividade, né? Macroatividade dentro desse mundo encantado da logística. Logística reversa, então, a gente precisa entender que ela cuida do processo de distribuição, entrega, conserto da avaria e manutenção do ciclo, como o próprio nome diz. Quando a gente fala de reversa, né, é algo que a gente coloca no mercado e ele volta para a gente com efeito bumerangue, né? A gente pode considerar, então, como exemplo, o retorno das embalagens, o reaproveito das embalagens, no que diz respeito à qualidade do produto, né? A quantidade de itens que aquele produto, vezes que aquele produto está sendo consertado, tratado, ajustado, a troca e a própria reciclagem em si, né? Hoje as empresas que se preocupam com reciclagem, elas são vistas de uma forma muito positiva por agentes envolvidos no processo da própria empresa. Não só o cliente, mas também o agente financeiro,
o próprio agente fiscal, o próprio fornecedor e principalmente o cliente. Quando a empresa tem aquele selo de qualidade, aquele marketing voltado à propaganda, nós reciclamos, a reembalagem, nós reaproveitamos, etc, etc, ela tem um valor agregado maior. E é isso que importa dentro desse ambiente. Se a gente for então considerar o conceito do processo logístico, eu tenho ali a produção efetivamente, né? Eu recebo o insumo, transformo o insumo, coloco esse insumo, esse produto transformado no mercado, esse serviço beneficiado no mercado, e muitas das vezes eu preciso fazer o pós-venda, muitas das vezes eu preciso fazer ali a manutenção, um acompanhamento, recebendo de forma reciclada ou a embalagem ou o próprio feedback do cliente para poder retroalimentar meu processo de produção e aí, consequentemente, ter uma eficiência, uma qualidade mais apurada. Legal? Para gerir, então, esse mundo encantado, eu destaquei para vocês há pouco a importância da gestão do transporte. É lógico que quando a gente fala de transporte, a gente está basicamente tratando aqui o conceito industrial, e não poderia ser diferente, né? Toda administração, ela nasce, a ciência da administração, ela nasce da base da reflexão lá das revoluções mercantis e industriais. Então, o DNA da administração tem muito de indústria, tem muito de gestão de custos, tem muito de preocupação aí com viés de produção. E, como eu disse, a área de serviços ela se apropriou de uma forma muito positiva desses conceitos industriais e aplica-os de forma muito intensiva, considerando aí uma pitada de marketing, uma pitada de tecnologia da informação, uma pitada aí de percepção do cliente para melhor controlar. E quando a gente fala, então, desse conceito, desse DNA industrial, a gente precisa falar de transporte. Vamos entender então um pouco o conceito de transportes, até mesmo no ambiente nacional. O gráfico aqui que eu compartilho com vocês, ele representa muito bem o conceito de transporte que eu estou citando. 60%, 65%, precisamente 62%, né, de todo o transporte nacional, ele é tratado pelo sistema rodoviário. O que isso significa dizer? Significa dizer que se você quer prestar um serviço de venda, se você quer prestar um serviço de manutenção, você precisa considerar esse modal, basicamente, dependendo aí da natureza do serviço que você está efetivamente prestando. Mas assim, isso é um fator importante, porque o que significa dizer? Significa dizer que 90% dos gastos que você tem nesse modal estão associados a combustível. Então, na hora que você manda um funcionário seu na casa do cliente, porventura, para ele consertar, fazer a manutenção de um determinado serviço que você prestou, de internet ou de telefonia, ou até mesmo uma manutenção rotineira, você tem que considerar o custo aí do combustível, que ele está representando 90% de todo o seu custo associado ao processo de prestação de serviço. E eu destaco aqui para você, compartilho agora uma percepção muito interessante de como que está distribuído dentro desse universo rodoviário os maiores usuários nacionais. É uma posição aí relativamente antiga, né, de 2002, mas ela não teve uma variação muito grande com relação à percepção atual. 57%, 60% de quem usa o transporte rodoviário no nosso país são microempresários, são pequenos empresários. E não poderia ser diferente, porque é uma das formas de transportar, de atender ao cliente mais caras que tem, né?
o dutoviário, o ferroviário, são infinitamente mais baratos. E isso é tratado por grandes empresas que têm ali toda uma malha logística, toda uma percepção de estudo mercadológico que facilita ela reduzir o custo dela. O microempresário ele fica na mão, na verdade, do transporte rodoviário. Esse é um dado interessante porque se há pouco eu falei que o custo rodoviário ele encarece o serviço prestado, 60% quase do microempresário, do entrante empresário no mercado, ele está baseado na obrigatoriedade quase de utilização desse tipo de serviço. Na sequência, vamos fazer uma leitura de quem é esse microempresário, e eu compartilho com você aqui de uma forma muito interessante a decomposição desse microempresário. Destaquei aqui dois elementos, o elemento produtos agrícolas e material de construção, cada um representando aproximadamente 30% de todo o universo de rodagem das rodovias, das estradas nacionais. O que isso significa dizer? Se você está pensando em prestar serviços na área de material de construção, você vai estar ali, provavelmente, dentro desse mundo dos 30%, se envolvendo com o transporte rodoviário. Isso é importante na hora que você for categorizar que tipo de produto você vai estar trabalhando. Por que isso é importante? Para a gente tratar do conceito de supply chain, ou seja, cadeia de suprimentos. E o que é a cadeia de suprimentos? A cadeia de suprimentos nada mais é do que o acompanhamento do todo o macroprocesso, desde o produtor lá, se a gente for dar o exemplo, por exemplo, da camisa, né? O produtor de algodão, ele planta o algodão, ele colhe o algodão, ele armazena o algodão, ele transporta o algodão para a indústria têxtil, ela recebe o algodão, manuseia o algodão, transforma o algodão na camisa, transporta essa camisa até o atacadista, vamos dizer assim. Esse atacadista recebe a camisa, estoca a camisa, manuseia a camisa e entrega ao varejista para o varejista da mesma forma chegar até você. Essa cadeia, observa que toda hora eu falei expedição, manuseio, transporte, armazenamento. Os objetos que nós citamos lá no iniciozinho desse nosso bate-papo. Isso é logística. Isso é a forma pelo qual eu preciso estar controlando cada um desses elementos de uma forma rigorosa para me permitir segurança e principalmente redução do meu custo associado ao meu processo de produção. Quando muitas das vezes essa camisa ela volta, né? Ela volta com cara de brechó, ela volta com cara de ser customizada por um determinado evento, que é uma tendência aí, na área de vestuário muito comum, né? Você cortar a manga da camisa e fazer aqui um ajuste, né? Para poder alugar, comercializar novamente aquele produto. O conceito, então, de cadeia de suprimentos ele se faz extremamente relevante dentro do ambiente de logísticas de serviço. Legal? Para a gente, então, só resumir o que a gente viu dentro do nosso tema de hoje, a gente procurou entender o que é logística, qual é a relação dessa área tão relevante, tão importante, principalmente para a indústria, como que ela pode ser aproveitada no segmento de serviço e a importância de eu estar controlando a minha variável custos do tempo certo, da forma certa, do jeito certo, na quantidade certa dentro da área de serviço. Vimos quais são as áreas envolvidas desse universo da logística e o conceito de cadeia de suprimentos. A importância de eu estar acompanhando cada um deles dentro desse universo. Legal? Eu espero que você tenha compreendido. Um abraço e nos vemos até na próxima aula. Tchau!